esses conselheiros se reúnem no que nós chamamos de um colegiado desses 3 conselhos. E aqui, nesses conselhos, estão representados todos os segmentos da sociedade agriana. Indígenas, pecuaristas, pequenos produtores familiares, extrativistas, empresários, e ali se discute consensos. E esse projeto de lei representa um consenso para a sociedade agriana em relação ao uso dos recursos naturais. Bem, nós começamos, quando todos nós aqui éramos meninos, falavam para a gente de mudanças climáticas, aquecimento global, parecia coisa de cientista. Em 2005, aqui no Acre, nós sentimos na pele o que é o efeito da mudança climática. Foi a primeira vez que nós tivemos incêndios florestais. O fogo entrou na floresta. Mas nós também tivemos o menor nível do rio Acre. Ele chegou a 1,6 metros. Nós tivemos mais de 400 mil hectares de floresta que foram queimados. Naquela época, foram mais ou menos 200 mil hectares de área queimada. Um prejuízo ambiental, uma estimativa grosseira, uma subestimativa, 250 milhões de prejuízo ambiental. Esse ano, em 2010, 5 anos depois da grande seca de 2005, nós tivemos situações climáticas piores que 2005. Vocês devem ter sentido, assim como eu, nós tivemos um ano mais seco, um ano mais quente, e o fogo de novo entrou na floresta. O conceito que nós utilizamos no projeto de lei do Sistema de Incentivos Ambientais foi o conceito de valorizar a produção sustentável. Foi o conceito de dar a vara e não o peixe, quer dizer, garantir condições de produção sustentável para quem produz bem, garantir incentivo econômico para quem conserva bem a floresta, para quem produz de forma sustentável, para quem garante gestão eficiente do seu território. O mesmo conceito do subsídio da borracha, que foi discutido nessa casa. Um valor adicional para quem produz bem, no caso aqui o seringueiro, um valor adicional a cada quilo de borracha que é produzido. E nesse contexto, a gente tem um instrumento que vai avançando, permite chegar aqui. Quer dizer, esse momento é fruto de anos de trabalho, e um fruto de um trabalho de várias mãos. Em 2000, nós tivemos a primeira versão do nosso zoneamento ecológico e econômico. Conhecemos bem o território para dar indicativos de uso. Em 2007, esta casa aprova a lei do zoneamento ecológico e econômico. Uma lei que nasce, assim como a lei de sistema de serviço ambiental, como um grande pacto. Não foi uma lei imposta, foi um pacto que se fez com a sociedade agriana. Em 2008, nós iniciamos nosso Plano Estadual de Recursos Hídricos e, em 2009, o Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento do Acre, integrado com o Plano Federal. Nesse contexto, em 2008, nós estruturamos pensar e avançar nessa estratégia de gestão territorial, pensando o Estado, consolidando uma política florestal, uma política agroflorestal, pensando área desmatada e floresta. Na área desmatada, pensando inclusive reflorestamento, recuperação de área degradada. Na área desmatada, enfrentando de frente a questão dos passivos ambientais, trabalhando regularização desses passivos, iniciando um programa de certificação de propriedades familiares e iniciando, olha, podemos trabalhar o projeto de pagamento por serviço ambiental, que inclui uma série de ações, inclusive aqui está o deputado Taumaturgo, a questão do ICMS verde, por exemplo, quer dizer, permitir repartição de benefícios para os municípios em função de áreas conservadas. Em 2009, nós fizemos a primeira discussão aqui na Amazônia, aqui no Acre, primeira discussão da Amazônia, aqui no Acre, sobre a história do RED, que é uma sigla em inglês de redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. É o desmatamento evitado. A possibilidade de captar recursos pelo que nós deixamos de desmatar, que nós deixamos de emitir. Esse é o desmatamento evitado. Nós fizemos a discussão aqui, a primeira discussão com os beneficiários. E quem são os beneficiários? São os extrativistas, ribeirinhos, seringueiros, médios, grandes produtores, produtores familiares, todos que aqui vivem. E foi aí que foi avançando a proposta do projeto de lei.
E essa é uma construção eminentemente participativa. O que a gente está fazendo aqui hoje, entregando para essa Casa Legislativa, é um projeto que foi construído a várias mãos. Todas as secretarias da área de desenvolvimento sustentável, a Procuradoria-Geral do Estado, que aqui está para tirar as dúvidas específicas, né? Discutiu sempre a questão do arcabouço legal, instituições brasileiras e internacionais, que eu não vou nomear todas, aqui tem algumas delas, né? Os 3 conselhos, permitiu com que o projeto fosse paulatinamente sendo engrandecido, incorporado, ganhando consistência, mas com passos fortes e passos seguros. Em 2007, nós fizemos o primeiro conjunto de ideias. Olha, podemos fazer um pacto do clima, então. Se nós, ao mesmo tempo, estamos sofrendo os impactos, mas também contribuímos para essas mudanças, vamos fazer um grande pacto com os setores da sociedade para mitigar, diminuir os efeitos dessas mudanças climáticas. Em 2008, nós começamos a ter um instrumento que analisamos a potencialidade de, olha, é possível ter no Acre um mecanismo de hedge, um mecanismo de pagamento por desmatamento evitado. Porque nós temos as condições institucionais, temos as condições territoriais para avançar num sistema como esse. Em dezembro, nós tomamos a decisão de elaborar uma proposta de hedge. Olha, podemos fazer uma proposta de hedge no Estado com as informações que temos. E em janeiro de 2009 iniciamos esse trabalho para ter uma proposta de hedge aqui, que é essa redução das emissões por desmatamento e degradação. E esse Pacto do Clima, qual era o objetivo? Primeiro, aumentar a nossa capacidade para diminuir os efeitos das mudanças climáticas, que nós já estamos sentindo. O tempo já não nos dá mais tempo. As mudanças climáticas já estão aqui. Potencializar os serviços ambientais providos pelas florestas do Acre para mitigar esses efeitos e implantar um sistema que permitisse essa captação de recursos públicos e privados para viabilizar esse plano. Então, eram esses 3 objetivos. Dentro dessa proposta de conhecimento, o governador Binho Marques apresentou essa proposta em Los Angeles, na Califórnia, no encontro de que nós chamamos de governos subnacionais. Então, estavam vários estados, que são os estados, discutindo um acordo comum com relação a clima. E aqui é importante que o Acre foi comparado a outros países, como Indonésia e México, pela inovação do seu projeto, né? E ali a gente ia aperfeiçoando essa proposta. No final do ano passado, nós fomos a Copenhague apresentar também a proposta para incorporar mais parceiros e ir modelando para cada vez mais dar mais consistência e permitir uma aderência tanto internacional, mas também nacional. E ali, muitas das falas, né, o governador Binho Marques sintetiza isso. O que todo mundo estava falando, discutindo, nós aqui já estávamos fazendo. Então, o Estado mostrava aí a sua vanguarda com relação aos serviços ambientais. Para permitir uma participação ainda maior, nós iniciamos um processo de consulta pública. Fomos a todas as regionais do Estado, fazendo consulta pública com os beneficiários, né? E não só beneficiários, mas órgãos de governos, ONGs, instituições de pesquisa, não só aqui no Estado, mas em nível nacional e internacional, para que pudéssemos ter cada vez mais essa proposta sendo efetivamente um grande pacto. Essa consulta pública, que durou 9 meses, resultou em 357 recomendações, de todos os níveis. E essas recomendações foram incorporadas ao projeto, foram consideradas. Dentro do Conselho, nós fizemos reuniões específicas com organizações não governamentais, fizemos reuniões integradas do colegiado dos 3 conselhos, fizemos reuniões setoriais com instâncias federais, INCRA, IBAMA, FUNAI, CNBio, com os setores, FETAC, FAIAC, Acimanejo, CUT, com instituições de pesquisas, Embrapa, com as instâncias estaduais, para que tivéssemos cada vez mais uma harmonização nessa construção dessa política pública. E, em 27 de agosto, essa minuta que está sendo encaminhada para os senhores e senhoras é aprovada por unanimidade pelo coletivo dos 3 conselhos. Então, num esforço aí de 3 anos e meio de trabalho contínuo. E essa proposta, primeiro,
é um passo a mais para consolidar essas mudanças nos padrões de uso da terra, né? Porque permite ter incentivo para os serviços ambientais, não só de manutenção dos estoques florestais, mas o processo de recuperação, o processo de manutenção dos estoques que nós temos. E a estratégia de rede desse desmatamento evitado é mais um componente, não é o componente. Por isso, lá na frente falando da estratégia do subsídio da borracha, né? Quer dizer, mais um componente rumo ao desenvolvimento sustentável. Quer dizer, permite que produtores familiares, pecuaristas, índios, seringueiros tenham uma remuneração adicional para contribuição para o seu projeto de desenvolvimento regional. E representa aqui um esforço coletivo da sociedade, técnico e financeiro, governo federal, governo de países desenvolvidos, empresas e corporações. E esse processo de consulta deu subsídios para a elaboração dessa minuta de lei que nós estamos aqui encaminhando para os senhores e senhoras. E essa lei permite implementar isso no Estado, pelo poder público e pela iniciativa privada também. E permite integrar o Estado na vanguarda. Porque a minuta de projeto de lei é eficiente a ponto de integrar com o sistema nacional e é robusta a ponto de integrar um sistema internacional. Bem, nós podíamos, no sistema, estabelecido o sistema, falar especificamente de carbono. Porque carbono é o que está na moda, carbono é o que todo mundo está falando, o mundo está falando. Mas o que é que se discutiu? Olha, nós podemos ir além. Podemos estabelecer um programa específico de carbono, criar um sistema, estabelecer um programa de carbono, mas podemos já deixar criado vários programas, já pensando ainda mais no futuro. Então, nós estamos falando aqui de sequestro, estoque e fluxo de carbono, nós estamos falando de regulação do clima, estamos falando em conservação e melhoria do solo. Então, se eu melhoro o meu sistema de manejo, como o secretário Fábio Vaz aqui colocou, se eu diminuo a quantidade de tempo de gado em pastagem, eu diminuí a possibilidade de ter emissões. Então, eu diminuí os impactos da minha propriedade com relação às mudanças climáticas globais. Conservação de água e recursos hídricos, quer dizer, a água é um bem que hoje, a cada ano, está ficando escasso. Então, é justo que se tenha remuneração pelo uso dessa água, pela limpeza dessa água, pela ciclagem dessa água. Biodiversidade, né? Tem alguns exemplos pontuais em alguns países com relação à biodiversidade, beleza cênica e até valorização cultural do conhecimento tradicional. Aquele conhecimento que nós falamos aqui, o conhecimento tradicional das pessoas que vivem, trabalham com recursos naturais. Esse também tem que ser valorizado. Bem, e dentro do projeto de lei, nós consideramos princípios. Primeiro, considerando princípios nacionais e internacionais, se adequam ao arcabouço legal nacional e internacional, fortalece a identidade e respeita a diversidade cultural e garante justiça e equidade na repartição dos benefícios. Esse projeto envolve todos os atores que aqui trabalham no Estado do Acre, desde produção familiar, pecuaristas, índios e seringueiros. E estabelece um sistema transparente, eficiente e que é efetivo. Nós temos instrumentos de planejamento, que são os subprogramas, que podem ser regionais. Podemos trabalhar, por exemplo, numa área específica da zona de atendimento prioritário da BR-364. Pode ser temático, né? Ou, por exemplo, vamos trabalhar com específico com um subprograma indígena, um subprograma extrativista. Ou pode ser setorial. Podemos ter um subprograma para manejadores florestais. Podemos ter um subprograma para produção familiar. Aí tem os planos de ação, que é a execução, é o projeto em si, né, dizendo como que nós vamos fazer, ou os projetos especiais, no caso da iniciativa privada. Quer dizer, eu tenho específico como que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar. Tem os instrumentos de participação, gestão, controle e registro, e aqui é importante, porque cria um Instituto de Regulação, Controle e Registro, porque hoje nós já temos, né, experiências no Acre de produtores que estão trabalhando, já fazendo seus projetos. Mas isso pode ser o quê? Pode ser que o beneficiário seja quem está intermediando, ou não esteja de acordo com a legislação internacional. Então,
Com o Instituto de Registro, nós podemos registrar o que está fazendo. Nós sabemos quanto é nosso estoque, para não permitir o que nós chamamos de dupla contagem. Contar 2 vezes ou vender 2 vezes a mesma coisa. Outro ponto importante, a Comissão Estadual de Avaliação e Acompanhamento. A Comissão Estadual, senhor presidente, é retirada desse colegiado dos 3 conselhos. São 8 representantes que são eleitos pelos conselheiros dos 3 conselhos. Isso permite transparência, permite controle social, porque essa comissão acompanha todas as etapas, desde as normas, os projetos, então permite efetivamente uma participação eficiente e efetiva da sociedade civil. Um comitê científico, esse comitê científico de alto nível, quer dizer, pesquisadores de nível internacional, para estar trabalhando questões técnicas específicas, né, com relação ao projeto, e uma ouvidoria para trabalhar os conflitos entre os diferentes atores que vão estar sendo beneficiados com essa lei. Tem instrumentos de execução, uma agência de desenvolvimento de serviços